Oi, a paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Para a nossa meditação de hoje, eu irei ler em Gênesis capítulo 41, versículo 25 ao 32, que diz assim: Então José disse ao rei: Os dois sonhos querem dizer a mesma coisa. Por meio deles, Deus está dizendo ao Senhor o que ele vai fazer. As 7 vacas bonitas são 7 anos, e as 7 espigas boas também são. Os dois sonhos querem dizer uma coisa só. As 7 vacas magras e feias que saíram do rio depois das bonitas, e também as 7 espigas secas e queimadas pelo vento quente do deserto, são 7 anos em que vai faltar comida. É exatamente como eu disse. Deus mostrou ao Senhor, ó rei, o que ele vai fazer. Virão 7 anos que vai haver muito alimento em todo o Egito. Depois virão 7 anos de fome. E a fome será tão terrível que ninguém lembrará do tempo em que houve muito alimento no Egito. A repetição do sonho quer dizer que Deus resolveu fazer isso e vai ser logo. A Bíblia, nesses versículos, retrata a história de José, que de escravo virou governador do Egito. José sempre foi um jovem obediente e temente a Deus. Seu pai Jacó o amava muito por ser filho de sua velhice. E devido a essa preferência que Jacó deixava claro ter, os irmãos de José tinham ódio dele, de maneira que não conseguia falar com ele amigavelmente. Seus irmãos planejaram matá-lo, mas um deles deu a ideia de vendê-lo. E assim o fizeram. Venderam José, que ao chegar no Egito foi comprado por Potifar, capitão da guarda de Faraó. Ali ele foi bem-sucedido e conquistou a confiança de Potifar. Mas, devido a uma calúnia da esposa de Potifar, José foi levado preso. E na prisão o Senhor mostrou que estava com José, e tudo o que ele fazia prosperava. Dessa maneira, o carcereiro deixou José responsável pelos prisioneiros. Anos se passaram e o faraó teve um sonho. Em Gênesis capítulo 41, verso 37 ao 40 diz: O conselho de José agradou ao rei e aos seus funcionários, e o rei lhe disse: Não poderíamos achar ninguém melhor para dirigir o país do que José, um homem em quem está o Espírito de Deus. Depois virou-se para José e disse: Deus me mostrou tudo isso, e assim está claro que não há ninguém que tenha mais capacidade e sabedoria do que você. Você vai ficar encarregado do meu palácio, e todo o meu povo obedecerá às suas ordens. Só eu terei mais autoridade do que você, pois sou o rei. Neste momento eu ponho como governador de todo o Egito. Quando o faraó teve esses sonhos, ninguém pôde interpretá-los. Nenhum mágico, nenhum astrólogo, ninguém. Até que um copeiro de faraó lembrou-se de José, que interpretou seu sonho, e aconteceu tudo conforme ele tinha dito. Faraó chamou José, e ele foi o único capaz de interpretar os sonhos de Faraó e de dar solução ao problema. José disse que não era dele, mas sim o Espírito de Deus que habitava em José. José sofreu, ele teve altos e baixos, mas ele nunca deixou de confiar em Deus. Seja em momentos bons ou de caos, a sua confiança estava em Deus. Ele passou os processos somente olhando para o Senhor, e Deus exaltou de uma forma maravilhosa e única. Deus trouxe à existência um cargo que não existia, e através de Faraó, Deus honrou seu servo. José foi o único governador do Egito, porque esse cargo não existia. Os únicos que mandavam no Egito era Faraó, de Faraó, para Faraó. Mas quando Deus quer honrar, ele traz à existência aquilo que não existe. Ele dá ordem e o ser humano obedece. E José, ele passou por um preparo
porque foi necessário, porque Deus tinha uma grande obra para a vida de José. E tudo que ele passou não foi em vão. Tanto que quando foi preciso, ele estava pronto. Ele já veio com a solução. E hoje não é diferente. Eu não sei o que você tem passado, mas creia somente em Deus. Confia nele e crê nas suas promessas, porque em nossas vidas não é só caos. Deus tem o melhor para nós e só precisamos aceitar o processo para sermos lapidados e estarmos prontos para assumir com louvor aquilo que o Senhor entregar em nossas mãos. Amém? Confia e ser obediente ao Senhor, porque do mesmo jeito que ele foi com os heróis da fé, assim como ele foi com José, ele é contigo, ele é com você. Amém? Fique com Deus.